Futebol Clube Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, lembrado pelo seu jeito de jogar futebol e por seus grandes jogadores. Não tem como falar sobre o Barcelona sem pensar em Messi, Ronaldinho, Cruyff, Xavi ou Iniesta. Mas você já ouviu falar sobre Kubala? Kubala foi um dos responsáveis por transformar o Barcelona no que é hoje, uma potência no futebol. Ele também é lembrado por ajudar a estabelecer a filosofia do Barcelona e por ter se tornado um símbolo catalão em tempos de ditadura. Nascido em Budapeste, na Hungria, jogava pelo Guns, onde se destacou e logo foi contratado pelo maior campeão húngaro, o Ferencváros, que vira e mexe está jogando a Champions, inclusive contra o próprio Barcelona em 2020. Mas o mundo passava por um período complicado. Vivíamos entre guerras e Kubala, não querendo participar de uma, fugiu da Hungria. O motivo? A convocação obrigatória ao serviço militar. Fugitivo da Hungria, ele foi para a Tchecoslováquia, o país natal de sua mãe. Mais precisamente para a região que hoje conhecemos como Eslováquia. E lá não foi diferente. Atuou pelo maior campeão do país, o Slovan Bratislava, ou como eu lembro, o time do Hansik, aquele mesmo da Napoli. Mas você realmente acha que as coisas seriam fáceis assim para ele? Obviamente o mundo ainda estava em guerra, e ele, graças à descendência de sua mãe, também seria convocado ao serviço militar obrigatório pela Tchecoslováquia. Bom, o que ele fez você já deve imaginar. Sim, ele fugiu. De novo. Mas dessa vez com o objetivo de voltar à sua terra natal, a Hungria. Quem diria, né? E um dia ele fugiu e logo estaria de volta. E com certeza para jogar futebol. Agora ele iria jogar pelo Vasas, clube que atualmente está na segunda divisão húngara. Mas de volta ao seu país, após um tempo, o óbvio voltaria a acontecer. Devia ser muito difícil jogar futebol de boa naquela época, né? Com a chamada do serviço militar obrigatório, Kubala dessa vez se alistou. Mas não pense que ele desistiu de fugir, muito pelo contrário. O objetivo do seu alistamento era fugir do país. Dizem que fardado e com documentos falsos, ele saiu do país na caçamba de um caminhão. A nova fuga de Kubala tinha como destino a Áustria, mas ainda teve que andar bastante para conseguir chegar à fronteira. Como nada nunca parecia ser fácil para ele, ele foi parado pelos guardas, mas liberado pela sua fama como jogador no país. E eu pensando que jogador de futebol só tinha mordomia nos tempos de hoje. Mas sua passagem pela Áustria foi curta, logo ele iria para a Itália. Sabendo disso, os clubes do país queriam contar com ele em seu elenco. Ele foi disputado pela Inter de Milão e pela potência italiana da época, o Torino, que era tetracampeão nacional. Mas ele decidiu jogar por um pequeno clube do país, o Pro Patria, que você nunca deve ter ouvido falar. O motivo dele ter escolhido esse time foi basicamente pela presença de outros jogadores refugiados no clube. E claro que ele ainda não sabia, mas essa foi provavelmente a decisão mais importante de sua vida, até porque o manteve vivo. Caso ele aceitasse jogar pelo Torino, provavelmente estaria na tragédia de Superga, acidente aéreo que não deixou nenhum sobrevivente, tirando do futebol um dos melhores times da época. Mas essa é uma história para um próximo vídeo. Kubala jogou poucos jogos na Itália, pois a Hungria entrou com um recurso junto à FIFA para suspender ele de jogos oficiais, claramente que pela sua deserção e pela quebra do seu contrato com o Vasas. Então foi fundado o Hungária, um time amador que reunia outros jogadores do leste europeu que estavam fugindo da guerra e contava com Kubala como seu craque. E é agora que chegamos onde queríamos, na Espanha. O Hungária realizou uma turnê de jogos pela Espanha. Lá venceram o Real Madrid e a seleção espanhola que estava se preparando para a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. Copa do Mundo que a gente não tem lá muitas boas memórias. Mas isso também não vem ao caso agora. Kubala era um craque, e óbvio que iria atrair interesse dos grandes clubes espanhóis. E nada mais nada menos do que Real Madrid e Barcelona o queriam. Sim, um El Clássico por Kubala. E de novo a preferência por ter pessoas de seu país por perto o levou ao Barcelona. O Barcelona convenceu ele a se juntar à equipe catalã ao tornar Ferdinand Dalcicci, seu cunhado, o treinador da equipe. E olha o efeito borboleta do futebol aí. Por perder Kubala, o Real resolveu buscar um tal de Alfredo Di Stéfano. Bom, o resto é história e já tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre o Real Madrid. Agora sim, Kubala chegou ao Barcelona, onde é um dos maiores ídolos do clube, e tem até uma estátua no Camp Nou. Sabe quem mais tem uma estátua lá? O Cruyff e só, apenas eles dois. A chegada dele marcou uma nova era para o clube. O Barcelona começou a ganhar títulos e sua torcida começou a crescer. Era o espetáculo dentro de campo que levava milhares de pessoas ao estádio.
Isso somado ao fato de que as arquibancadas do estádio eram o único lugar onde se podia falar catalão livremente devido à ditadura de Franco, fez com que surgisse a ideia de um novo estádio, já que o antigo não suportava mais o público. Ah, e foi nessa época também que surgiu o apelido dos torcedores do Barça, os culés. Era tanta gente dentro dos estádios para assistir aos jogos do Barcelona que muitos ficavam sentados em uma mureta no topo do estádio. E aí, quem passava de fora do estádio viam apenas as suas bundas. Sim, culés significa aqueles que mostram suas bundas. E isso não ficou só na ideia, eles realmente não estavam para a brincadeira. Construíram o maior estádio da Europa, o Camp Nou. Afinal, todos queriam ver o Barcelona de Kubala jogar e se sentir um pouco mais livre em meio a tanto caos que uma ditadura traz. E tinha que ter um lugar para caber todo mundo, né? Com isso, ele também foi importante na formação da identidade catalã do Barcelona. Isso gerou a afirmação do nacionalismo catalão como resistência ao regime de Franco. Digamos que Kubala levava a revolução por onde passava. Entre 1950 e 1961, o Barcelona chegou a outro patamar, ganhando títulos e lotando seu estádio. Isso fez com que, quando o Barcelona completasse 100 anos, o húngaro fosse eleito, em votação popular, o maior jogador da história do Barcelona até então. E você sabia que, entre todas essas mudanças de país, Kubala está na pequena lista de atletas que atuaram por 3 seleções diferentes: a Hungria, a Tchecoslováquia e a Espanha, além de também ter atuado pela seleção da Catalunha, mas não vou entrar nas questões separatistas deles. Mas por incrível que pareça, um jogador que atuou por 3 seleções nunca conseguiu jogar uma Copa do Mundo. Razões políticas, falta de classificação da Espanha e uma lesão o tiraram das Copas que poderia ter disputado. Realmente foi uma pena. Quem sabe com ele em campo, a seleção húngara não tivesse perdido a final para a Alemanha e fosse uma das potências do futebol até hoje. Kubala, um dos maiores jogadores da história do Barcelona, uma lenda, um cosmopolita e um revolucionário. No final de sua carreira como atleta não poderia ser diferente. Ele tinha que aprontar. No seu jogo de despedida do Barcelona, fez seus grandes amigos, os madridistas Di Stéfano e Puskás, vestirem a camisa do Barcelona. Tenho certeza que por essa você não esperava, e isso com certeza nos tempos atuais seria um absurdo. Kubala ainda passou por mais alguns clubes depois de sair do Barcelona, mas o motivo de ter saído do Barça é muito estranho. Ele deixou de ser jogador para se tornar o técnico do Barcelona. E depois deixou o clube porque queria voltar a jogar. E então ele foi para o rival da cidade, o Espanhol, onde finalmente ele conseguiria jogar com seu amigo, Di Stéfano. Outra curiosidade sobre Kubala é que ele era famoso pelas suas bolas paradas. E dizem que nunca perdeu um pênalti em toda a sua carreira. Também falam que ele é o responsável por criar a paradinha. Sim, aquela que o Neymar destruiu todos os goleiros do Brasil, inclusive o Rogério Ceni. E quando ele se aposentou, voltou a ser técnico e dirigiu vários clubes e 2 seleções. Isso é só um pouco da história de Laszlo Kubala, um dos grandes futebolistas da história, que nasceu em 1927, mas nos deixou em 17 de maio de 2002, aos 74 anos.